A fase estranha que antecede o sucesso. Existe uma fase que não é totalmente ruim, mas também não é boa. Não é queda total, mas também não é ascensão clara. Não é desespero absoluto, mas também não é paz completa. Ela é estranha, confusa, instável e quase sempre aparece pouco antes do sucesso. É a fase em que nada parece se encaixar perfeitamente, mas tudo começa a se mover por dentro. Essa fase estranha é o corredor entre duas realidades. Você já não pertence totalmente ao passado, mas ainda não assumiu completamente o futuro. E viver no meio dói, porque o meio não tem identidade clara. Antes do sucesso, quase todo mundo atravessa esse território nebuloso. Nessa fase, você começa a mudar sem perceber. Seus gostos mudam, suas prioridades mudam, seu ritmo muda, sua tolerância muda, mas sua realidade ainda continua parecida com a antiga. E esse descompasso gera confusão, irritação e inquietação. Você se sente pronto para algo maior, mas o cenário ainda é pequeno. Esse é o paradoxo da fase estranha. Outro sinal claro dessa fase é quando você começa a se sentir deslocado, até em lugares que sempre foram familiares. Ambientes antigos já não geram conforto, conversas antigas já não fluem, hábitos antigos já não fazem sentido. Nada está errado de forma óbvia, mas tudo está fora de sintonia. E a mente tenta explicar isso como ingratidão. Mas não é ingratidão, é transição. Outro sinal é quando você começa a ter pensamentos que antes não existiam. Pensamentos de expansão, de independência, de construção, de mudança radical. E esses pensamentos não te deixam mais em paz. Eles ficam girando na sua cabeça como um lembrete constante de que você não pode mais se acomodar. A fase estranha é quando o futuro começa a chamar antes do presente acabar de vez. Outro sinal é quando você vive pequenas perdas que parecem desnecessárias. Coisas simples vão embora, pessoas se afastam, rotinas se quebram, o conforto diminui. Nada de muito explosivo acontece, mas tudo vai se desorganizando aos poucos. Essa bagunça lenta prepara o terreno para o salto. Outro sinal muito forte é quando você sente que precisa se reorganizar internamente antes de qualquer mudança externa. Você começa a ajustar pensamentos, podar expectativas, revisar crenças, reformular sonhos. Você começa a desmontar mentalmente a vida antiga antes mesmo de tocar na prática. A fase estranha desmonta a mente antes de desmontar a realidade. Outro ponto marcante é quando você começa a ter dificuldade de explicar para os outros o que está sentindo. As palavras ficam imprecisas. Você diz, não sei explicar, é meio estranho, eu só sinto que algo mudou. Porque essa fase não é lógica, ela é energética, ela é identitária. Outro sinal é quando você começa a errar mais por confusão do que por negligência. Você não está relaxado, está em reconstrução, e toda reconstrução gera erros de ajuste. Você testa coisas, erra, ajusta, tenta de novo. Quem está em fase estranha está em fase de calibração. Outro sinal é quando você começa a se sentir emocionalmente mais sensível. Coisas que antes você tolerava, agora machucam. Atitudes que antes passavam despercebidas, agora pesam. Isso não é fraqueza, isso é refinamento emocional. O sucesso não sobe pessoas brutas, ele sobe pessoas lapidadas. Outro sinal forte é quando você começa a perceber que sua vida externa está mais lenta, mas sua vida interna está mais intensa. Por fora, parece estagnação. Por dentro, é movimento puro. Ideias surgem, planos borbulham, questionamentos aparecem, decisões nascem. A mente acelera antes da realidade. Outro ponto curioso da fase estranha é quando você começa a se sentir fora do tempo. Parece que o mundo está num ritmo e você está em outro. O tempo passa rápido demais para algumas coisas e lento demais para outras. Isso acontece porque sua percepção já saiu da frequência antiga.
Outro sinal é quando você começa a sentir medo sem saber exatamente do que. Não é medo físico, é medo de mudar, de perder, de crescer, de errar, de acertar demais. Esse medo não te paralisa completamente, mas te coloca em alerta. O medo nessa fase não é para te frear, é para te deixar atento. Outro sinal poderoso é quando você começa a sentir que sua história vai mudar, mesmo sem provas. Um pressentimento silencioso, uma expectativa estranha. Algo vai acontecer sem data, sem forma, sem explicação. Esse pressentimento quase sempre antecede grandes viradas. Se hoje você sente que sua vida está esquisita, nem boa, nem ruim, nem travada, nem fluindo, nem clara, nem caótica, apenas estranha, existe uma grande chance de que você esteja exatamente na fase que antecede o sucesso. E quem atravessa essa fase sem voltar para o passado, quase sempre entra em um novo patamar de realidade. A fase estranha não é um erro de rota, é o corredor da mudança.